sequência do Museu da Bolsa do Brasil, MUB3. Entrevista com Alexandre Moisés Vargas Nascimento, realizada em 16 de novembro de 2023. Por favor, você podia fazer sua autodescrição, Moisés? Boa tarde, sou Alexandre Moisés, sou homem negro, pele retinta, tenho 1,90 m, estou usando óculos preto, uma camisa social rosa, né, uma calça jeans escura, tenho uma barba e bigode bem curtos aqui e também cabelos curtos. Muito obrigada. Essa entrevista ela vai compor o nosso acervo e ficará disponível no site do museu para todos que tiverem interesse. Nosso primeiro bloco conta com umas perguntas sobre a sua história. Então, onde que você nasceu? Eu nasci em São Paulo, na cidade de São Paulo. Capital? Capital, isso. Como é composta a sua família? Então, na minha família, eu tenho 2 irmãos, eu sou mais velho, né? Eu tenho 47 anos, tenho um irmão de 46, outro de 44, né? Meus pais também são de São Paulo, né? Eles continuam vivos, meus pais. Meu pai é da cidade de São Paulo e minha mãe é do interior de São Paulo, que chama a cidade de Garça, perto de Marília. A gente teve uma convivência familiar muito feliz, muito legal, né? Então, a questão de educação para a gente foi uma diretriz muito forte aqui dos meus pais, até mesmo o meu pai, fez a faculdade, fez mestrado, fez doutorado, então pós-doutorado, etc. Então, a questão da educação na minha família não era uma escolha, era uma questão de uma obrigação. E isso trouxe aqui, tanto para mim, tanto para os meus irmãos, esse drive que é super importante da educação. E é muito legal que tanto meu pai quanto a minha mãe falaram assim, apesar de todas as dificuldades, né, que você vai encontrar por ser uma pessoa negra, né, você vai ter que fazer mais, trabalhar mais, se esforçar mais, você pode ser o que você quiser. Então isso foi muito legal, esse é um ensinamento que eu trago para mim fortemente e também para minhas filhas. Muito bem. E aí, continuando, você falou um pouco de educação, compartilha com a gente como foi sua formação escolar, onde você estudou, se você fez um ensino técnico, se graduou. Pelo fato, até contar um pouco da minha história, que a minha história tem um lado muito forte da questão da comunidade negra, a questão racial, né? Então, tanto meu pai quanto minha mãe foram os primeiros a furar a bolha da pobreza, né? Então, eles entraram numa faculdade. Meu pai muito mais cedo, minha mãe posteriormente. Mas, como que eu disse anteriormente, isso foi uma diretriz muito forte, né? E pelo fato de eles entrarem numa faculdade e já terem um nível educacional maior comparado ao restante da comunidade negra, isso me deu a oportunidade de frequentar outros espaços, que foram as escolas particulares. Então, tanto eu quanto meus irmãos, a gente teve a oportunidade de ter uma educação diferenciada do que a gente tem da maior parte da população. E com isso me trouxe oportunidades. A partir disso, eu fiz uma faculdade, né? Fiz a administração na PUC. Depois, posteriormente, eu fiz um MBA em Finanças Corporativas pela Fundação Getúlio Vargas. E, finalmente, eu fiz um mestrado de Ciências Contábeis e Ciências Atuariais na própria PUC. Legal. Então, partindo para o seu histórico profissional agora, como foi que se deu o seu desenvolvimento profissional? Como você chegou aqui na Bolsa de Valores? Então, foi bem interessante, né? Que quando eu estava no meio da faculdade, né? Falei, eu vou procurar algo para o meu desenvolvimento. Eu queria me desenvolver muito na carreira corporativa, né? Então, eu via um pouco de exemplos que a gente vê de referências a gente vê na televisão, vê colegas e amigos do meu pai. E aí eu falei assim, vou entrar, vou fazer um processo seletivo para estágio, né? E foi uma fase muito dura para mim na vida, porque fiz inúmeras entrevistas e não tive sucesso no início. E por um motivo ou outro, né, o mercado financeiro me deu uma oportunidade. Né? Então, a partir disso, eu entrei no mercado financeiro, né? Eu entrei, acabei fazendo um trabalho de estágio no antigo Banco Real,
Depois eu fiz um processo de estágio barra trainee no Banco General Motors lá. Então eu trabalhei na mesa de operações, na área de risco, no back-office. E lá foi muito bacana, que foi o primeiro contato que eu tive com uma mentoria. E aí foi o meu próprio chefe, né, na área mesmo, falou assim, olha, o que você quer para a carreira? Acho que foram os primeiros que me perguntaram sobre isso, foi bem bacana. Eu falei assim, eu quero aprender, eu quero me desenvolver, eu quero conhecer cada vez o mercado financeiro, que eu achei bem interessante. E ele falou assim, olha, tem várias opções, né? E eu falei assim, olha, eu gostaria agora de experimentar diversas indústrias, né? Então eu queria passar, não estou aqui no Banco General Motors, mas eu queria ter uma experiência de várias indústrias dentro do segmento financeiro. E nisso surgiu uma reflexão sobre ir para uma Big Four, com uma consultoria e uma auditoria. E naquele momento eu acabei me candidatando ao processo seletivo de trainee e acabei entrando na Ernst Young, né, para trabalhar na auditoria contábil. Como eu já tinha uma pequena experiência dentro do Banco General Motors, eles já acabaram me colocando no segmento financeiro. Eu acho que lá foi muito bacana, porque eu comecei a ver toda a questão da importância também da governança, né? Então eu vi um lado como cliente, né, utilizando lá diretamente como área de negócios, e depois eu entrei numa fase que é uma fase de entender como funciona a governança, qual que é o impacto da governança para as instituições financeiras. E lá eu entrei na área de auditoria contábil, então foi uma experiência bem bacana. Aprendi sobre riscos, aprendi sobre controles, aprendi um pouco sobre compliance, normas, então foi uma experiência muito legal. Fiquei lá durante um período de 5 a 6 anos, e depois também no anseio de aprender, né, que vem muito do DNA da minha família, vamos aprender, expandir seus conhecimentos. Falei assim, olha, eu quero agora expandir para uma área de riscos, eu quero expandir para uma área de auditoria interna. E nisso abriu-se uma oportunidade na Deloitte, e eu fiz essa migração para a Deloitte, na qual eu fiquei mais especialista, fui trabalhar mais na questão de risco, que eu vi todo dentro da governança, que era um leque extremamente importante. Então isso me abriu também umas novas visões e um novo olhar de como eu poderia ver para as instituições financeiras. Fiquei lá, cresci, né? Então eu saí da Ernst Young como consultor, né? E dali eu virei um sênior na Deloitte, e depois fui promovido a gerente. Isso foi um marco muito importante, né? Porque eu assumi pela primeira vez um cargo de gestão. Então foi muito legal, comemorei bastante com a minha família, e assim vale um ponto muito importante, né? Eu conheço a minha esposa há 25 anos, e como ela foi um grande alicerce para que eu pudesse chegar onde eu estou aqui agora, né? Sem ela e sem meus pais, assim, com certeza eu não estaria aqui, né? Então ela sempre me apoiou, falou, vai dar tudo certo e a gente vai conseguir chegar do outro lado. E lá tive o cargo de gestão, foi a primeira vez que eu experimentei, então diversos projetos, diversas entregas a serem feitas, mas isso me ajudou muito com o desenvolvimento humano, como lidar com pessoas, né, lidar com processos, ferramentas. E nisso, fiquei lá no cargo de gerência por volta de 2 anos, 2 a 3 anos, fiquei lá e tive uma oportunidade de vir aqui para a BMF Bovespa. Na época que era BMF Bovespa, não era B3, que foi em 2012, eu assumi como gerente responsável pela auditoria de negócios aqui dentro da companhia, e foi bem interessante porque eu vim para um mercado único. Não tem outra bolsa no país. Então, para mim, olhando aquela questão de aprendizado, para mim foi sensacional, porque eu comecei do zero a aprender como funciona uma bolsa de valores, né? Como que funciona todas as suas sistemáticas, operações. Fiquei lá por 8 anos, aprendi bastante, me desenvolvi, altos e baixos na carreira, como todo profissional que tem. E dali tive uma oportunidade de migrar para uma área de riscos corporativos e melhoria contínua, né? Fiz uma migração lateral, dali eu fui gerente, virei superintendente, e abriu-se uma vaga para superintendente nessa área. E nesse período também foi bem interessante, que eram áreas correlatas,
né, principalmente a área de riscos com a área de auditoria. Então, isso também me deu uma visão muito mais aprofundada da área de negócios da companhia e como que a importância da companhia em todo o seu ecossistema ficou cada vez mais claro, e também na função de melhoria contínua, como que a gente pode cada vez mais simplificar nossos processos, deixá-los mais simples, não só internamente, mas também para melhorar a experiência dos nossos clientes. E nisso, né, em abril desse ano, né, eu tive a oportunidade de ser promovido a diretor de governança, né, aqui dentro da companhia. Foi também um momento super feliz, um movimento que foi assim, foi muito comemorado, assim, no sentido de que todo o reconhecimento, todo o trabalho árduo que foi feito anteriormente, ele chegou nesse momento de virar diretor, né? Então eu fico muito feliz com a oportunidade que foi dada. Agradeço a todas as pessoas, mentores, amigos, principalmente familiares que me apoiaram, e também eu trago muito esse lado também que é super importante da ancestralidade, né? De como que as pessoas que vieram antes de mim trilharam esse caminho para que eu pudesse estar aqui, né? Então eu agradeço muito. Eu sempre falo para as pessoas, né, que a gente deve honrar os nossos antepassados. A gente nunca faz o caminho sozinho. E de como que a gente pode honrá-lo todos os dias em todas as nossas entregas. E hoje eu sou responsável pela área de melhoria contínua e risco corporativo. Tenho somado também continuidade de negócio, gestão de crise, risco de modelagem, risco financeiro, compliance, controles internos, e também tem uma segunda linha de defesa, que seriam essas áreas também que tem no banco, Banco B3. Então, também sou responsável por isso. Estou nesse período aqui há 7 meses, né, 7, 8 meses. Estou super feliz, super empolgado. Tenho uma equipe que é equipe sensacional, né, uma das melhores equipes, a melhor equipe que eu trabalhei até hoje, com certeza. Tem profissionais assim que, tanto do lado técnico quanto do lado comportamental, que são pessoas fora da curva aqui. E também eu tenho um papel também como sponsor do núcleo de raça e etnia aqui dentro da companhia, né? Antes eu era líder do núcleo, né? E nós fizemos uma mudança, colocamos uma mulher negra como líder. Eu acho que isso, para a gente do núcleo, dá exemplo que mulheres só precisam de oportunidade para estar lá, mas nada disso. Geralmente eu falo, né? É só a gente sair do caminho, dar oportunidade para as mulheres, com certeza vão desempenhar muito melhor que a gente, vão ter ideias diferentes, vão ter visões diferentes, que isso vão ser complementares para o nosso trabalho. E com a minha promoção, eu virei um dos sponsors do núcleo de raça e etnia. Esse tema, de novo, como falei anteriormente, é extremamente importante para mim. Eu vejo por um lado muito particular também. Tenho 3 meninas, né? Uma de 18, uma de 15, uma de 13, né? A Leninha, a Carol, a Juju. Papai está aqui, beijos para vocês. Papai ama vocês. E de como é importante elas terem referências, né, de pessoas parecidas com elas no mercado. Então, eu tenho vamos dizer assim, quase uma necessidade particular, né, que eu tenho uma relação particular muito com esse tema, que esse tema ele passou durante minha vida e continua, faz parte de mim esse tema, e de como eu quero uma sociedade mais equitativa, mais igual para elas, que elas cheguem, olhem daqui para frente e vejam mulheres, né, vejam mulheres negras também, que sejam parecidas, assim, olha, ela conseguiu chegar lá, e ela é uma materialização do meu sonho. Então é possível. Na hora que você cria referência, você cria sonhos. Você cria possibilidades. Então esse é um trabalho que a gente está fazendo aqui muito bacana com a área de pessoas, eu acho que com todo o conselho de administração, com toda a diretoria colegiada, com todas as equipes, para que a gente consiga avançar com ações consistentes em relação à diversidade, claro, em todos os públicos, mas eu estou aqui especificamente na diversidade racial. E atualmente, fala-se muito sobre o modelo de negócio ESG. Então, nesse contexto, você percebe mudanças na área de governança? No sentido de obtenção de destaque, aumento de responsabilidade? Eu acredito que esse assunto está sendo muito mais discutido, né? Isso é super importante. Quando a gente discute os assuntos, a gente traz provocações, a gente traz o tema para a mesa.
E acredito que o papel da governança é o papel de você trazer cada vez mais sustentação para esse tipo de assunto. Que ele não seja um assunto exclusivo de uma área de pessoas, que não seja um assunto que não seja ligado a negócios. Que esse assunto seja importante para a companhia, que a companhia veja que ter pessoas diversas é importante para o negócio. Na hora que a gente está falando hoje em dia sobre questão de inovação, inteligência artificial, novos modelos de negócio, na hora que a gente fala sobre aspectos regulatórios que cada vez estão mais complexos, na hora que a gente fala sobre os nossos clientes, que eles também refletem o que tem na sociedade, na hora que a gente fala dos nossos acionistas, a gente precisa trazer pensamentos diferentes, pensamentos diversos, que são pensamentos complementares. Então eu vejo a governança hoje como um grande apoio para que esse tema seja tratado, esse tema de diversidade, esse tema da questão social, porque a partir de uma governança adequada, a gente vai tratar melhor as questões éticas, as melhores questões de transparência, e isso vai ser muito importante, não só para o indivíduo, não só para os colaboradores, não só para a empresa, mas será fundamental para o desenvolvimento da sociedade. Então, respondendo a sua pergunta, eu vejo um progresso, a gente tem uma jornada ainda a ser feita, a ser caminhada, mas eu vejo progresso. A gente vê ações aqui sendo feitas aqui pela própria companhia, no anexo SG, né, que a gente está falando sobre participação de mulheres e grupos representados em diretorias estatutárias e conselhos de administração. Isso é ótimo. Assuntos que há 10, 15 anos atrás não eram nem tratados. Né? A gente está vendo o IDIVERSA, que é o Índice de Diversidade, que há 5 a 10 anos esse assunto não era tratado. Então, de que forma a gente pode cada vez mais impulsionar esses assuntos, porque é uma necessidade não só da sociedade, mas é uma questão de negócios. Se a gente quer prosperar, quer falar sobre perenidade de negócios, a gente precisa falar sobre esses temas. Né? A gente precisa falar muito do nosso propósito, né? A gente conduzir, né, de forma sustentável, né, os nossos negócios, para que a gente possa prosperar. Então a gente precisa falar sobre o tema e a governança tem um papel super importante de empurrar isso, alavancar e dar toda a sustentação para que o Conselho de Administração, a diretoria executiva, tome as suas melhores decisões. Você pode contar para a gente sobre os principais projetos que você desenvolveu no mercado de capitais ao longo desses anos? Principalmente agora em governança ou ao longo Durante a sua carreira? Durante a minha carreira. Eu acho que os principais projetos, eu acredito que foram muito relacionados ao desenvolvimento em relação à governança corporativa, né? Em toda a minha carreira, eu tive o propósito de que essa função ela ganhasse cada vez mais relevância por meio de agregar valor aos negócios, né? Então, eu acredito que, eu falo assim, é o conjunto da obra, não tem um projeto, uma iniciativa específica, mas assim, o desenvolvimento que foi tendo e eu consegui ter a oportunidade de participar disso, né? De ter uma governança cada vez mais ativa, uma governança que seja mais impulsionadora dos negócios. E hoje eu acredito que o grande desafio para a gente aqui, olhando de governança, é que a gente tem uma governança ágil, inovadora e digital. Porque os negócios estão pedindo. A gente mudou bastante o nosso contexto de negócio. Os negócios estão muito mais complexos, as exigências estão cada vez mais, vamos dizer assim, mais específicas. E se a gente não tiver agilidade para dar uma resposta rápida, a gente vai virar uma área que eu falo assim, que a gente tem quase um indicador de sucesso, né? Se chama a governança apenas para documentar algo que está errado, não é bacana, não é legal. Mas se chama a governança para falar assim, eu tenho uma tendência aqui de que isso aqui pode impactar o meu negócio, tanto numa visão de compliance, controles internos, continuidades, isso é legal. Porque as áreas estão vendo valor na governança. Então, acho que esse é o grande projeto que eu posso falar que daqui para frente. Uma governança ágil, inovadora, digital, que ela transmita transparência, transmita ética, né? E transmita valores que são importantes que a gente está discutindo aqui dentro da empresa, né? A gente está falando desde abertura e colaboração, proximidade e satisfação do cliente, atitude correta para hoje, amanhã e sempre, ambiente para as pessoas se desenvolverem e solidez e credibilidade operacional. Então, acho que esse que é o ponto que a gente precisa
gente vai avançar em relação à governança. E você já falou um pouco das questões de diversidade, mas a gente queria saber com mais detalhes, assim, como você vê o papel da diversidade e da inclusão nesse ambiente corporativo. Eu acredito que nós estamos avançando, né, em relação à questão de diversidade, né, tem um longo caminho a ser feito. O mercado ele precisa ser mais convidativo para a questão de diversidade. Eu falo de todos os públicos, né, gênero, LGBTQIA+, PCD, gerações, raça. Então ele precisa ser mais convidativo. A gente precisa de cada vez ter mais ações consistentes. Eu acho que é importante a gente ter orçamento para isso, ter dados para isso. Dados é super importante para a gente tirar o caráter subjetivo. Estamos avançando ou não? Não, estamos avançando porque tem esse dado, tem essa quantidade de pessoas dentro da empresa, tem essa quantidade de mulheres na liderança, isso é super importante. E ter todo o comprometimento da alta administração para isso, para que essa pauta avance, né? Porque a partir do momento que isso se transforma numa questão estratégica, aí eu trago muito para a B3, isso acaba se transformando. Se a gente vê um pouco da história da B3, na hora que ela se formou, ela trouxe o melhor das duas culturas, tanto o CETIP quanto o BMF, o Bovespa. A gente viu que a questão da diversidade entrou como um pilar estratégico, né? Isso veio do conselho, isso veio da diretoria colegiada. E a partir disso a gente começou a fazer várias ações, né, aqui internamente. A gente fez o censo, né, o censo de diversidade, que foi por volta de 2018, e foi muito bacana que na hora que nós fizemos o censo, de que o nível de adesão, né, geralmente para fazer uma pesquisa são 2 ou 3 semanas, para ter 90 a 95% de pessoas, a gente teve isso em 2 ou 3 dias. Então, isso mostra também a vontade das pessoas em falar sobre esse tema. Então, nós fizemos o censo, depois nós montamos os núcleos, né, de diversidade. A partir disso, fizemos todos os treinamentos aqui junto com os gestores, né, e junto com as equipes da B3 como um todo, diversos treinamentos sobre vieses inconscientes. Fomos buscar benchmarks em outras empresas que estão fazendo muito bem. É isso também, ter o olhar e ter a humildade e falar assim, eu vou começar aqui, como que eu posso também buscar pares e empresas aqui que muitas vezes elas podem ser concorrentes em alguns ramos, mas eu sempre acredito que nós somos concorrentes, mas em relação à diversidade, nós precisamos buscar uma unidade. Todo mundo vai ganhar com diversidade. Vai ganhar você, tanto eu, quanto você, quanto o mercado, todo mundo vai ganhar. Então a gente buscou esse benchmark e posteriormente a gente começou a fazer uma transformação de dentro para fora. Acho que isso que foi o diferencial da B3. Tá? Não foi sair, né? Não foi divulgar uma questão de diversidade e chegar lá a gente não tem consistência. A gente não consegue mostrar. Então a gente fez um trabalho muito consistente aqui dentro, né, da companhia de mover a empresa, né, para uma questão de diversidade. E depois a gente começou a fazer algumas ações, né? Então, trouxemos parceiros, revisamos nosso programa de contratação, olhamos para questões de mentoria, né, mentoria para mulheres, mentorias para pessoas negras, né, que estão em início de carreira, como que elas podem se desenvolver. E depois a gente montou também o nosso núcleo, né, de diversidade, o núcleo Black, como se fosse uma unidade de negócio. Então isso foi muito legal, porque a gente não olhou a diversidade como uma questão de assistencialismo, mas uma questão também de como que a gente pode transformar, conectar cada vez mais a diversidade com negócios e de como a gente pode impactar a sociedade. Então a gente começou com 3 pilares lá, basicamente. A gente começou com o pilar de conscientização, ou seja, a gente vai trazer a visão da história negra aqui, história brasileira, história negra para a B3, para mostrar outras formas de ter o olhar e como a comunidade negra impactou o Brasil, né? Não é só uma questão só daquela história, aquele imaginário da escravidão, né? Mas como que essa escravidão impactou a vida das pessoas, impactam até hoje as novas gerações, né? Então a gente trouxe esse conceito, trouxe pessoas aqui para trabalhar, foi feito um trabalho muito legal de mostrar isso para as pessoas e trazer visões diferentes, até de pessoas que a gente desconhecia, né? Isso foi muito legal. E aí depois a gente teve o segundo pilar, que foi o pilar de empregabilidade, como que a gente consegue inserir
o maior número de pessoas negras dentro da companhia, e o censo foi muito importante, por isso que eu volto à questão de dados. A gente começou em 2018, 2019, com 8% de pessoas negras dentro da B3, e hoje nós estamos com 24%. Só foi possível avançar nesse número porque nós tivemos dados, nós tivemos orçamento, investimento nisso, e tivemos todo o comprometimento da alta administração aqui dentro. E depois, falei assim, ok, conseguimos fortalecer isso, e de como a gente também pode trabalhar no terceiro pilar, que é o ecossistema, que seria todo o processo de indução do mercado. E a gente viu desde programas voltados para capacitação de negros, né, para o mercado financeiro, a gente viu programas de mentoria, associação com parcerias aqui de eventos dentro da McKinsey, Pacto da Igualdade Racial, IDBR, vários eventos aqui dentro. E agora a gente está entrando numa questão também de conselhos de administração. Ano passado a gente fez uma parceria com o IBGC para a formação de conselheiros negros, né? Então, a gente viu que tinha uma necessidade no mercado, né, de ter um olhar mais específico para isso, e nós fizemos a primeira formação de conselheiros negros, né? Então, foi bem legal que a gente também teve um olhar para mulheres negras, que metade da turma eram de mulheres negras. E nisso também a gente fez todo o trabalho bem bacana aqui dentro da empresa, que foi o IDiversa, que eu mencionei anteriormente, do Índice de Diversidade, e também do Anexo SG. Então, eu vejo com muito otimismo, né, todas essas ações, e eu acho que o poder que a B3 tem de indução, isso vai ajudar as empresas do mercado financeiro a caminhar com isso, né? A gente tem uma longa jornada, a gente está muito consciente aqui dentro da companhia que a gente não está num lugar ideal, mas a gente sabe o caminho para chegar lá. Aí a gente vai entrar mais nesses detalhes do Núcleo Beck agora, então eu queria que você me falasse como o núcleo foi criado, né, o Black B3, qual o objetivo e quais são as suas atribuições lá no núcleo. Então, o núcleo foi criado em 2019, né? Então foi um processo que a gente abriu para a companhia, né? Para todo mundo participar, e foi muito legal que nós tivemos a participação de diretores até estagiários dentro do núcleo. Foi muito legal. E dali aí eu entrei também, fui escolhido como um dos líderes, né? Tava eu, Guilherme Peixoto, como líderes do núcleo, e a gente começou a desenhar o programa do núcleo junto com a área de pessoas. Então, o que o núcleo vai fazer? Qual que é o objetivo dele? E a gente traçou esses 3 pilares, que é conscientização, empregabilidade e ecossistema. E a partir disso a gente começou a desenvolver ações. E a gente constituiu, como eu falei, como se fosse uma unidade de negócios. A gente tinha um sponsor, né, na época, a gente constituiu, que era o Daniel Sonder. A gente tinha um comitê executivo, que era o Eduardo Farias e a Ana Buchaim, né, que hoje ela também é uma sponsor ela é sponsor do núcleo. E tinha eu, Guilherme, como líderes. E nós tínhamos aqui toda uma camada aqui de membros e aliados, que eles tinham o grande objetivo de fazer as ações, trazer a teoria para a prática. Então, a gente fazia todo o nosso planejamento, como se fosse uma unidade de negócio, apresentava isso para o comitê executivo e para o sponsor, e dali a gente entrava na prática para fazer desde ações de conscientização até trabalho juntos de empregabilidade. Então, foi uma jornada muito bacana, porque a gente também aprendeu bastante, acho que como companhia. A gente também começou a fazer visita nas áreas, a trazer propostas. A companhia foi super aberta em trazer provocações, e esse que era o nosso papel. Nosso papel era provocar, tirar a companhia da zona de conforto. Então a gente tinha total liberdade para isso. A gente tinha um canal de comunicação também junto com o Conselho de Administração, né? Então o Conselho de Administração muito aberto, muito atento para isso. Então a gente tinha algumas pautas lá junto com ele. Então foi uma caminhada assim, que foi uma caminhada que estava todo mundo se unindo para isso, né? Tava todo mundo unindo para isso. Então foi muito legal que a gente conseguiu desenhar não só ações que seriam ações específicas, mas ações que elas ficaram perenes, né? Hoje, quando a gente lembra do núcleo, essa história do núcleo foi muito importante para que a gente chegasse até esse ponto, né? Que está sendo feito um trabalho agora com a Carolina Bandeira, né? Com o Eduardo, que a gente até falou pro Gui, né? E depois entrou o Oliver como
como líder. Eu falei assim, na hora que a gente passou por uma mulher negra, a liderança, o nosso grupo com certeza avançou muito mais, né? Então foi bem bacana ver isso e ver essa transformação aqui do núcleo, né? Então, e hoje é muito legal porque a gente troca também referências com os outros núcleos de outras instituições financeiras e do mercado como um todo, tá? Então isso mostra também que o quanto a gente está avançando nesse tema. Legal. Essa era a nossa próxima pergunta, exatamente, assim, como são as ações do Núcleo Black, se vocês fazem ações conjuntas com os outros grupos de diversidade, inclusão aqui da B3. Então a gente, dentro cada um dos núcleos aqui internamente tem o seu planejamento, né, as suas ações. Mas é muito legal o formato que nós fizemos aqui, é que os núcleos, eles compartilham informações, né? Então, nós já fizemos alguns eventos, algumas ações com o núcleo de gênero, né? A gente tem o dia 25 de julho também, que é uma data importante, né, da mulher negra. Então, nós fizemos unimos gênero e raça, fizemos um evento em conjunto. A gente tem várias iniciativas que a gente faz durante o ano, do mês da consciência negra, que a gente une também os núcleos para que a gente consiga maximizar o nosso potencial. E também a gente tem também os nossos amigos e colaboradores aqui que estão fora da B3, né, que participam de eventos, de ações, que nós também participamos, nós também entramos. Vou te dar um exemplo aqui, né? A gente tem um projeto muito legal que é do Conselheira 101, que é uma parceria na verdade é um grupo que eles têm uma iniciativa muito bacana de formar mulheres que são executivas para entrarem no conselho, mulheres negras específico. Foi muito legal que a gente acabou se conectando a esse grupo, né? E a gente vai para o ano que vem a gente vai fazer algumas ações, eu estou dando um spoiler aqui dentro, né? Então, fazer ações junto com o Conselheira 101, que a gente vê realmente esse papel da mulher negra que é muito importante aqui para a sociedade, né? Que, de novo, é só uma questão de oportunidade, não é uma questão de competência. Então, vocês têm essas parcerias com grupos e outras instituições também, outras instituições do mercado, como que funciona? Então, a gente tem, além das parcerias internas com os outros 4 núcleos, né? A gente tem parcerias aqui já fizemos várias parcerias e nós temos parcerias aqui com parcerias externas, vamos dizer dessa forma, né? Então, já fizemos com o IDBR, já fizemos com o Empodera, já fizemos com a McKinsey, já falamos com o Pacto Empresarial. Então, a gente, de acordo com o nosso planejamento, a gente vai trazendo essas associações e parceiros para a gente trabalhar junto, né? Então, isso tem ajudado a gente a ter também as provocações de fora, de quanto a gente está andando e a nossa velocidade, e também a gente está se fortalecendo, né? Novamente, nós somos concorrentes, talvez, em vários segmentos aqui, do listado, balcão, etc. Porém, na questão de diversidade, a gente busca união, né? A gente teve um evento muito bacana agora em julho, que é o Pacto das Pretas. Tinha N instituições financeiras, JP Morgan, estava o Itaú, estava o Santander nesse evento, e como que a gente conseguiu lá fazer um evento muito bacana, né, para ter a participação de todo mundo, e agora nós seguimos lá com um curso de mentoria para mulheres negras, foi muito legal, que foi a semana retrasada, nós finalizamos isso, as 30 mulheres foram escolhidas, e a gente vai fazer agora um programa de mentoria junto com elas. Então isso só demonstra aqui para a gente que existe realmente um objetivo em comum, tá? Existem ações que são transformadoras e ações que são consistentes. Muito bom. E a gente é impactado aqui internamente com algumas postagens do Núcleo Black, e a gente queria saber de você, se você acredita que as redes sociais contribuem para ampliar esse debate, como que vocês se organizam para ampliar as ações, para comunicar os projetos que vocês estão realizando? Então, a gente é muito a favor de utilizar as redes sociais para a gente fazer todas as nossas comunicações. Eu acho que isso vai potencializar nossas ações, né? Acho que, de novo,
Onde nós estamos como B3, eu até falo, a gente tem uma obrigação de falar sobre isso, né? E a empresa se coloca sobre isso, né? Então se coloca dessa forma. Então a gente utiliza assim, desde caminhadas que a gente faz aqui pelo centro da cidade para conhecer o impacto da história negra aqui dentro do centro da cidade, que é muito legal, né? Você vê o bairro da Liberdade, porque é liberdade, na hora que você entende tudo isso, você, nossa, faz total sentido isso. Na hora que você vai falar sobre história, na hora que você vai falar sobre contexto, na hora que você vai falar sobre ações de mentoria, na hora de capacitação de pessoas negras, na hora que você vai falar sobre pessoas negras no conselho, na hora que você fala sobre todo esse pacote e fala realmente das dificuldades da história da comunidade negra, que ela não se resume à escravidão, não se resume, né? Se você pegar histórias antigas aqui, se pegar histórias da comunidade negra, tem muita inteligência, muita estratégia, questão desde agricultura, ciências, tecnologia, isso está dentro, isso faz parte de como que a gente traz também esse olhar para a sociedade. Então, acho que tem esse caminho aqui, tem esse objetivo do Núcleo Black de fazer essa mudança, trazer um novo olhar, né? Porque a sociedade, dentro do seu imaginário, ela vê a questão das pessoas negras num lugar de servidão. E a partir do momento que a gente fala assim, não é sobre esse lugar, é um lugar muito mais amplo, né? Que nem meus pais falam, você pode ser o que você quiser. Você pode ser que você quer ser CEO, você quer ser diretor, você quer ser cientista, você quer ser o quê? Astronauta? É possível ser. Mas como você tem esse desenho, nesse imaginário cheio de estereótipos enraizados e preconceitos, isso acaba limitando, né? E a partir do momento que as pessoas negras tentam furar essa bolha, existe uma resistência muito forte. E de como que a gente pode mostrar isso, eu acho que como núcleo, né, e pessoas negras que estão aqui dentro da B3, que é possível. Eu volto àquele ponto da referência. Na hora que você vê assim, legal, isso aqui é uma materialização dos meus sonhos, de como que a gente pode chegar lá, aquilo é possível. Então, acho que o núcleo tem esse papel também de mostrar para as pessoas que o mercado financeiro, ele tem as suas nuances e tem seus problemas, tem seus obstáculos. Porém, a gente está avançando nesse tema. Uhum. Eu acho que o núcleo tem esse grande papel. E aí, nesse sentido, como você acha que as pessoas têm reagido assim, com essas medidas de diversidade e inclusão? A diversidade é o caminho correto. É o caminho adequado que a gente precisa trabalhar, né? E de como que a gente pode lidar com essas situações, né? Situações de raivas, de preconceitos, etc. Então a gente precisa saber lidar com isso, para que a gente não internalize tudo e isso faça mal para a gente. Uhum. Então, eu acho que o caminho, eu tenho a convicção de que esse é o caminho. Diversidade, gênero, raça, a gente está falando de PCDs, LGBTQIA+, gerações, isso aqui é extremamente importante. Então, vão vir alguns momentos, críticas, vão vir preconceitos, mas a gente precisa seguir em frente. A gente tem toda uma legislação aqui dentro do nosso país para a gente poder utilizar nesses momentos, que são momentos extremamente críticos, lembrando que o racismo é crime, né? E de como que a gente pode avançar nessa pauta sem se perder nessas nuances, ficar preso nisso, né? Então, acho que isso é importante. Então, eu vejo o núcleo, eu vejo as pessoas negras aqui dentro da B3, fora da B3, que estão em cargos executivos, que elas, dentro, claro, do seu contexto, da sua história, têm essa importância de trazer essa pauta cada vez mais. Sim. E aí, nesse sentido, quais são os principais desafios que ainda existem para a inclusão das pessoas negras no mercado de trabalho? Eu acredito que os principais desafios a gente tem a questão da oportunidade, acho que é o fundamental, falta oportunidade. Na hora que você olha que 56% da população brasileira são pessoas negras, né, são pretos e pardos, e a gente olha para o mundo corporativo e nós temos 5% de pessoas negras em cargos executivos, nós temos uma questão a ser resolvida. E é que a gente tem uma questão de oportunidade, a gente tem pessoas competentes, mas como que a gente traz oportunidade para essas pessoas? E aí também tem uma questão também de educação,
né? A gente tem uma educação de base de qualidade que poucas pessoas têm acesso, e isso traz uma diferença lá naquele momento de como que a gente pode ter uma educação com mais qualidade, né? De como a gente pode dar também fazer cada vez mais investimento, precisa fazer investimentos para essas pessoas crescerem, elas desenvolverem, né? De quantas pessoas a gente perde aqui, né? Na nossa sociedade por falta de oportunidade, desenvolvimento e investimento. E eu acho que tem um papel muito grande dos aliados, né? Porque quando a gente fala de questão de racismo estrutural, a gente fala de uma relação de poder, de uma raça em relação a outra, poder econômico, social, político, de como as pessoas que estão nesse lugar de poder olham para isso, não como uma questão de isso aqui é mimimi, isso aqui não vale a pena, isso aqui não é comigo, não fui eu, isso é uma questão de meritocracia, não, de como essas pessoas olham e falam assim, a gente tem um desbalanceamento aqui, que é uma questão histórica. Por isso que eu falo, a questão de conscientização é uma questão histórica. E isso aqui não deve ser tratado como uma culpa. Porque a culpa, a gente, naturalmente, como ser humano, a gente vai trazer justificativas para isso. Isso aqui não é meu por causa disso, tal, não. Como a gente traz uma questão de responsabilidade. Aonde que você está, o que você pode mover. Você não precisa ser um CEO, você não precisa ser um VP. Você pode ser um analista dentro de uma corporação e você indicar uma pessoa negra para uma vaga. Isso é mover o ponteiro. Então, acho que a gente tem que ter a consciência de que a gente tem diferenças sociais e diferenças raciais aqui dentro do nosso país, de qual que é a nossa responsabilidade sobre isso, porque isso vai afetar o nosso dia a dia, dos nossos filhos, da sociedade. A gente vai ter uma sociedade muito melhor, uma sociedade muito rica, e todo mundo vai ganhar com isso. Né? Então, como que a gente pode cada vez mais proporcionar isso? Bom, você entrou quando ainda era BMF Bovespa, certo? Certo. Quais são as mudanças culturais que você percebe entre a BMF Bovespa e a B3? Eu acho que a grande mudança cultural está na questão do olhar para as pessoas. Então, eu era uma empresa, a BMF Bovespa, claro, dentro do seu contexto, né, era uma empresa extremamente técnica, que eu tinha esse olhar muito forte do técnico, porque realmente era uma questão do contexto daquele momento. E na hora da B3, no momento da transformação para a B3, foi bem interessante, porque a gente começou a ter um olhar diferenciado para as pessoas. Né? E a gente vê muitas questões de diversidade, a questão própria do dress code, de como as pessoas eram avaliadas, né? O próprio posicionamento da companhia em relação à imagem da empresa perante as redes sociais. Então, eu vejo uma evolução muito positiva, né? Que é uma evolução que também a sociedade foi tendo ao longo do tempo, de ter um olhar especial em relação às pessoas, porque no final do dia são as pessoas que vão mover a companhia. São as pessoas que estão, os comos, né, o que pode fazer, o que não pode fazer, que a gente está falando um pouco da cultura, né, dos comportamentos, são as pessoas que estão lá por trás. Então, na minha visão, a grande mudança foi esse olhar diferenciado, né, da companhia para as pessoas. Então, isso foi muito, muito legal. Então, é bem interessante você pegar nos anos 90 aqui, os anos 2000, você olhar no mercado financeiro, alguém vir de bermuda para a companhia, né, você, cara, o que está acontecendo com essa pessoa, né? Ela está um pouco fora da caixinha aqui, né? Isso aqui não vai funcionar. Mas você vê que faz total sentido na hora que você vê uma cultura voltada para... que tem um olhar especial para as pessoas, né? Te vim de bermudas, que foi a grande mudança de dress code, né? Quando eu entrei aqui era terno e gravata, né? Independentemente do tempo, então era quase uma batalha, né? Pra gente aqui. E aqui você poder se vestir do modo que você quer. Isso que foi legal. Não teve regra. Você veste do modo que você quer. Se você acha que é ideal vir de terno e gravata todo dia, pode vir. Mas se você acha legal vir de bermuda e camiseta, pode vir que você não vai ser tratado de forma diferente. E também o olhar que nós temos também tendo em relação aos clientes. A gente era uma empresa muito mais fechada, né? Um olhar muito mais para dentro, né? Naquele momento. E, de novo, tem todas as justificativas em relação ao contexto. E hoje a gente tem muito olhar para fora, olhar para o cliente, olhar para a experiência do cliente. Né? Então isso é muito bacana, porque a gente começa a se mover, né? A gente se move por causa disso. E, na verdade, nós colaboradores somos clientes de outras empresas. E nada melhor do que você trazer essas duas visões
em conjunto. Então, acho que essa mudança aí realmente foi fundamental aqui para chegar onde nós estamos hoje. Bacana. E aí, em relação à pandemia, como que foi a adaptação do trabalho em casa? Quais eram as iniciativas da B3 nesse momento? E você, enquanto um diretor, como você conseguiu acolher sua equipe nesse lugar específico? A pandemia foi um choque para todo mundo, né? Isso afetou tanto a questão do modo que a gente se relaciona, né? E também nosso comportamento. Foi falado muito mais da questão de saúde mental, trouxe muito à tona isso. Acho que era uma questão que não estava muito bem clara para a gente, mas agora ficou muito mais à tona, né? Porque nós começamos a ficar sozinhos, né? E o ser humano, ele tem por natureza toda uma questão social, de uma interação social. E foi muito bacana assim que a empresa, em relação a se preparar para um modelo híbrido, né? Não para uma pandemia, ela já vinha se preparando, né? Então já tinha sido feito estudos e ações pela própria área de pessoas, junto com a área de continuidade de negócios e outras áreas, para determinar um sistema híbrido. Mas foi interessante que no começo as pessoas, não, como a gente está acostumado com o modelo 100% presencial e mudar para um híbrido, você tem assim um pouco de resistência. E foi isso que aconteceu de forma natural no começo, e depois a gente começou a se adaptar. E quando apareceu a pandemia, ela foi um grande susto, porque a gente estava vivendo uma pandemia na qual a gente não sabia quando ia terminar. E foi bem interessante que a empresa ela foi super transparente. Eu acho que fez uma comunicação na visão, uma comunicação muito boa, dizendo assim que como que a gente ia tratar a questão da pandemia, né? De como que a gente ia oferecer eventos, palestras para a gente falar sobre esse assunto, né? Então a gente tinha conversas frequentes com a gestão para saber quais são os caminhos que iam ser colocados. As próprias equipes, elas também começaram a trabalhar com isso. Então, por exemplo, eu estava na época como superintendente de auditoria, então a gente tinha eventos, né, happy hours que a gente fazia de forma online, né, para a gente manter essa interação, preocupações com pessoas que eventualmente tiveram Covid. Então a empresa foi muito atenta para isso, né? Ela trouxe esse cuidado bem forte com as pessoas, comunicava também de forma bem clara, porque foi um desafio muito grande, que a gente mudou o nosso formato de interação, né? A gente mudou a nossa forma de interação, a gente não se via todo dia, se via por vídeo. E também quando você está em casa, você também acaba juntando a família, trazendo a família nesse contexto também. Então você está dentro do mesmo local, e de como que você pode também fazer as melhores interações, né? Eu tenho 3 meninas, elas também na escola fazendo também, cada uma no seu quarto, e minha esposa também trabalhando dentro de casa, e de como foram feitas as interações. Mas eu acredito assim que a transparência, a forma de comunicação, os eventos que a B3 trouxe, né? A forma que ela tentou dar leveza para um assunto extremamente delicado, acho que foram fundamentais aqui para a gente conseguir se atravessar da melhor forma possível, né? E de novo, a gente está num contexto que o Brasil sofreu muito, né? O Brasil infelizmente sofreu muito, mas a gente conseguiu de uma forma aqui tentar suavizar no bom sentido, que não fosse pesado para todo mundo, tá? Então, eu achei que foram ações bem bacanas, bem consistentes que foram feitas. Você pode compartilhar com a gente histórias marcantes ou momentos que tiveram um grande impacto na sua vida, na sua carreira enquanto colaborador aqui da B3? Impactos marcantes aqui na B3? Acho que o impacto marcante aqui para mim foi na minha promoção para ser diretor. Acho que foi muito marcante, porque a forma que foi feito, né, a minha promoção. Quem me deu uma promoção foi minha esposa. Então eles trouxeram, né, eu estava numa sala e me falaram, tem uma reunião aqui, né? Eu falei, nossa, uma reunião, tá bom, ninguém marcou, tá na minha agenda, vamos lá, né? E daqui a pouco, na hora que eu entrei na sala, minha esposa estava lá me dando a notícia sobre a promoção. Foi algo sensacional, foi algo marcante que realmente eu não vou esquecer, né? A forma que ela trouxe e a forma que
os meus colegas de trabalho apresentaram isso. Foi muito legal. Foi muito emocionante mesmo. Então, é uma coisa que eu vou levar sempre comigo aqui da B3. Que bonito. E por fim, para você, qual é a importância da preservação e da divulgação das memórias do mercado de capitais, desse programa aqui de História Oral? O que você acha? Eu acho que a questão da memória, do registro de memória, eu acho que isso é extremamente importante para saber onde a gente estava naquele momento e como a gente chegou até o momento de hoje. E aí a gente fala de tanto das coisas positivas e tanto das coisas negativas. E o registro faz a gente pensar o quanto a gente precisa avançar ou não sobre algum assunto. E a memória, ela traz para a gente também uma reflexão que é super importante sobre quem nós somos. Eu acho que isso é um fato que é um ponto extremamente importante para a gente. Então, o trabalho que é feito de memória, de preservação das pessoas que fizeram aquele momento histórico ou não, ele traz significado, ele traz valor. Então, para mim, todo registro é super importante. Todo registro, ele traz um significado, traz um valor, traz um contexto. A gente aqui pode não concordar sobre aquilo lá. Isso faz parte da nossa característica. Mas, assim, o registro traz uma reflexão para a gente do que aquele momento, daquele impacto daquele momento. Tá? Então, acho que isso é extremamente importante. O trabalho que vocês fazem é um trabalho extremamente valioso, não só para a companhia, mas para a sociedade. Ela faz a sociedade refletir sobre onde estamos e onde nós queremos chegar. Então, as memórias servem para isso. Servem para mostrar para a gente que nós continuamos vivos, né? E que a gente tem uma missão aqui dentro, né? Uma missão de vida aqui dentro. Então, novamente, parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês fazem um trabalho que muitas vezes é um trabalho de formiguinha lá dentro, mas é um trabalho que a minha filha, a minha minha bisneta e todos os meus conhecidos vão olhar lá para frente e falar: nossa, eu estava num dia lá sentado com ele e eu vi o meu avô, meu tataravô falando sobre isso, né? E você fazendo parte disso. Então, acho que isso é muito legal, porque você cria o registro nas pessoas. Então, parabéns por essa iniciativa, que eu falo que às vezes é uma iniciativa bem corajosa de trazer esse registro, mas é fundamental para a nossa sociedade. O Brasil, ele peca muito de memórias. A gente não sabe quem são nossos grandes heróis, não estão claros todos os nossos heróis, mas isso aqui que vocês estão fazendo, olhando para o mercado financeiro, ele vai trazer um contexto, né, para o mercado de como ele foi criado, como ele se movimenta e para onde ele está indo. Então, parabéns. Obrigada. Em nome do Centro de Referência, a gente agradece a sua participação e a sua contribuição para o nosso programa de História Oral. Ok, muito obrigado e parabéns novamente.